Bom dia! Vamos nós! Ainda falando de CIPA aqui, segundo vídeo que eu vou estar gravando alusivo a esse assunto. Muito obrigado aí por você que me incentiva a continuar nesse trabalho. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe de montão. Vamos nós aqui para nossa guerrinha aqui. Eu vou falar agora de consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Aqui eu vou trabalhar com informações dentro desse sentido de legalidade, que o papo aqui ainda é voltado para CIPA, serve para várias formas de atuação, mas particularmente aqui é um treinamento de CIPA que eu estou dando. Então, assim, como eu estou dando esse treinamento de uma forma genérica, não é uma empresa que me contratou para eu trabalhar especificamente, então estou trabalhando aqui com as informações pertinentes a quem depois também for atuar nessa área aí e aquilo, né? Muita gente atuando em muitas áreas, a gente vai buscando informações que possam completar o conhecimento que vocês já têm na área. Bom, e aí eu já de partida começo aqui falando acerca da consolidação das leis trabalhistas, das leis do trabalho, é assim que é escrito. A CLT é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho. Ela foi criada através do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e sancionada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, unificando toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. É um mito que ela tenha sido formalmente inspirada na carta de Olavarro do governo de Benedito Mussolini na Itália. O objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho nelas prevista. Foi assinada em pleno estádio de São Januário, Clube de Regatas Vasco da Gama. Se o Alan assistir isso aí vai ficar felizão, né? Falou do Vasco dele. Que estava lotado para a comemoração da assinatura da CLT. Então, assim, essa lei, ela foi um marco, porque garantiu formalmente os direitos, deveres, trabalhador sempre teve. Agora a gente briga, tem segurança do trabalho para isso, para garantir os direitos. Tem direito do trabalho para isso, para garantir o direito. Então, assim, o trabalhador, ele, através disso aí, o artigo 1º diz o seguinte: esta consolidação estatui as normas que regulamentam as relações individuais e coletivas do trabalho nelas previstas. O termo seletista, devido à sigla CLT, costuma ser utilizado para denominar o indivíduo que trabalha com registro em carteira de trabalho e previdência social. Em oposição à CLT, existem funcionários que são regidos por
ou por outras normas legislativas do trabalho, como, por exemplo, aqueles que trabalham como PJ. PJ é abreviatura de pessoas jurídicas. Tem também o profissional autônomo ou ainda o servidor público por regime jurídico estatutário federal. Então, você entende aqui que existe o pessoal seletista, existe ainda também a pessoa jurídica, o profissional autônomo, que é aquele que trabalha por conta própria, ou como diz o meu amigo Jonas, por conta, e ainda tem o servidor público, que é por regime estatutário, tá? Então, assim, a CLT ela surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho em 1939. Aí a gente começa a entender que o país, nesse momento, passava por um desenvolvimento, mudando a economia agrária para industrial. As mudanças eram extremamente necessárias. Em janeiro de 1942, o presidente Getúlio Vargas e o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, trocaram as principais ideias sobre a necessidade de fazer uma consolidação das leis do trabalho. A ideia primária foi de criar a consolidação das leis do trabalho e da Previdência Social. Foram convidados a fazer parte da empreitada os juristas José de Sagados, Jean, Oscar Saraiva, Luiz Augusto Rego Monteiro, Durval Marcenal de Lacerda e Amaral Lopes, Chusquindo, coisa assim, não estou muito ligado aqui nessa pronúncia. Na primeira reunião, ficou definido que a comissão seria dividida em trabalho e previdência, que seriam criadas duas consolidações diferentes. As fontes materiais da consolidação das leis trabalhistas foram, em primeiro lugar, as conclusões do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em maio de 1941 em São Paulo, para festejar o cinquentenário da encíclica Rerum Novarum, organizado pelo professor Antônio Ferreira Cesário Júnior e pelo advogado e professor Rui de Azevedo Sodré. Segunda fonte foram as convenções internacionais do trabalho. A terceira foi a própria encíclica Rerum Novarum, ou Novarum. E, finalmente, os pareceres dos consultores jurídicos Oliveira Viana e Oscar Saraiva, aprovados pelo ministro do Trabalho. Desculpa essa sumida aí. Em 1942, foi apresentado o anteprojeto da consolidação das leis trabalhistas, publicado posteriormente no Diário Oficial, para receber sugestões. Após estudar o projeto, Getúlio Vargas deu aos coautores e nomeando aos mesmos para examinar as sugestões e redigir o projeto final. Finalmente, assinado em 1º de maio de 1943, mas que não substituiu o publicado no Diário Oficial de 9/8 de 1943.
Bom, então aqui, falando dessa questão, a gente começa a entender como funcionou essa organização do ponto de vista jurídico, né, que foi o que deu legalidade. E aí a gente tem um conceito legal no sentido da gente entender o que é acidente de trabalho. Isso aí acidente de trabalho, me machuquei na empresa, tá? Mas tem um conceito legal, e esse conceito legal é o que garante para mim e para você direitos, obviamente também deveres. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Mas aí a gente começa a entender na prática como é que a coisa vai funcionar para o trabalhador, que é aqui o objetivo é fazer com que funcione para o trabalhador, mais propriamente para o seletista. Estatutário é diferente. Então você vai ver que aqui a gente está falando do seletista. No ano seguinte, após a promulgação da Lei 6.514, em 8 de junho de 1978, seguiu-se a Portaria 3214. 3.314/78, regulando aquelas modificações que foram efetuadas no capítulo 5 da Consolidação de Leis Trabalhistas. Então aí a gente tem já a modificação pela Lei 6.514, que foi regulamentada pela Portaria 3214. Então, na prática da militância na Justiça do Trabalho, a gente começa a entender essas questões aí quando a gente fala de ações trabalhistas. Então, dentro disso, a gente começa a entender essa questão que profissionais de direito, profissionais da área de segurança do trabalho, têm que ter um entendimento, um conhecimento no sentido da Portaria 3214, na condição de direito do trabalho. Hoje é mais simples para a gente, mas imagina já naquela época essa questão da complexidade dentro da Lei 6.514, tendo essa modificação no caput número 5 da CLT, com assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Imagina isso. Isso eu nem estou lendo, eu estou aqui lendo o que eu preciso de base legal, até porque consultar é importante, tá? Você que vai assistir esse vídeo, o camarada não sabe de cabeça, cara, a lei muda toda hora. Então, assim, até para a gente fazer uma analogia histórica nesse sentido, o que eu estou fazendo é uma analogia histórica. Eu preciso ser exato na questão tanto de conhecer as normas contidas na Portaria 3214. Isso aí é uma coisa que você não vai aprender na escola. Isso é uma coisa que quando a gente começa a estudar, até na escola técnica, eu fiz escola técnica e minha segurança do trabalho foi regular. Eu frequentei lá durante 12 meses, que foi o período que eu estudei, né? Eu estudei em dois períodos, eu frequentando lá a escola, aprendendo, estudando por fora, porque eu tive um professor muito bom por fora da escola. Diga-se de passagem, tem gente que acha o seguinte: aprendi na escola, tá bom, não, aprendeu na escola, vai fazer curso, vai fazer treinamento, vai fazer formação. Se for o caso, se você tiver recurso, você vai procurar um professor que atue na área, que entenda da área prática, porque a consideração quanto ao foco da lei
para a gente ministrar aulas em cursos, permeia por aí. Então, assim, os profissionais da área de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico, tecnólogo em segurança do trabalho, para estar em dia dentro dessas questões de legalidade, tem que fazer, refazer e manter-se atualizado dentro dessa questão. A portaria 3214, ela advém de várias observâncias desses profissionais ligados diretamente à área do trabalho, porque nós temos as normas regulamentadoras. Isso aí é o seguinte, é como eu sempre falo para minha turma aqui, para os meus alunos, é site oficial. Como é que a gente consegue